Lição 6. Encontrando descanso nos laços familiares. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Sábado, 31 de julho. O jovem examinava o horizonte. Então os avistou. Ele estava procurando seus irmãos havia vários dias. Ao se aproximar, acenando e chamando o grupo de carrancudos, obteve tudo, menos uma recepção calorosa. Seus próprios irmãos queriam matá-lo. Se não fosse por Rúben, possivelmente não teria havido história para contar. Rúben convenceu o restante dos irmãos a apenas maltratá-lo um pouco e jogá-lo em um poço seco. Mais tarde, Judá tramou um esquema para se livrar do irmão e ganhar dinheiro, vendendo-o a alguns traficantes de escravos que passavam por ali. Que exemplo de disfunção familiar! Podemos escolher muitas coisas na vida, mas não nossa família. Ninguém é perfeito. Nenhuma família tem relacionamentos perfeitos. Alguns são abençoados por terem familiares que refletem o amor de Deus, mas muitos têm que se contentar com menos do que o ideal. Os relacionamentos costumam ser complicados e dolorosos, deixando-nos inquietos, magoados e com um peso emocional que, consequentemente, descarregamos sobre os outros. Como encontrar descanso nessa área da vida? Na história de José e seus laços familiares, veremos que Deus traz cura e descanso emocional, apesar dos relacionamentos disfuncionais. Domingo, 1º de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Disfunção no lar. José fazia parte de uma família disfuncional. Era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar, sua serva. Quando Agar ficou grávida, a rivalidade começou. Ao crescerem nessa atmosfera, Ismael e Isaque levaram atenção para a família. Isaque fez questão de favorecer Esaú e Jacó passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito de seu pai. Depois, Jacó foi enganado, casando-se com 2 irmãs que competiam entre si para procriar, até mesmo recrutando suas criadas para gerar filhos. Ouça Gênesis 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então, Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes,
deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidado todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Pergunta 1. Reveja o incidente detalhado em Gênesis 34. Que impacto emocional e relacional esse incidente teria causado na família como um todo e também em José? A rivalidade entre as mães se espalhou para os filhos, que cresceram prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram os homens da cidade de Siquém. O irmão mais velho, Ruben, afrontou seu idoso pai ao dormir com Bila, a serva de Raquel e mãe de vários filhos de Jacó. Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Jacó piorou a tensão familiar por seu favoritismo para com José, ao lhe dar uma custosa túnica colorida. Essa realmente foi uma família disfuncional. Ouça Hebreus 11, 17 a 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque.
Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pergunta 2. Segundo a passagem lida, por que Abraão, Isaque e Jacó foram listados como heróis da fé, considerando seus complicados relacionamentos familiares? Os heróis da fé, muitas vezes, ficaram aquém de suas próprias expectativas e das expectativas de Deus. Esses homens não estão listados em Hebreus 11 por causa de seus relacionamentos familiares complicados, mas apesar deles. Eles aprenderam, geralmente da maneira mais difícil, sobre fé, amor e confiança em Deus enquanto lutavam com esses problemas familiares. Você herdou alguma disfunção familiar? Sua entrega ao Senhor e à sua vontade pode quebrar esse padrão e produzir um milagre em sua vida? Segunda, 2 de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Escolhendo uma nova direção. José levou consigo a dor, os relacionamentos complicados e a ansiedade ao viajar para o Egito, para onde foi vendido. A viagem não foi tranquila e ao longo do trajeto era difícil conter as lágrimas. Em Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, José estava a caminho do Egito, levado pelos donos da caravana que o haviam comprado. Tendo a caravana se dirigido ao sul, em direção às fronteiras de Canaã, o jovem conseguiu ver à distância as colinas entre as quais estavam as tendas de seu pai. Chorou amargamente ao pensar naquele pai amoroso, em sua solidão e aflição. Novamente se lembrou do que havia acontecido em Dotã, viu seus irmãos irados e sentiu os olhares furiosos que lhe dirigiram. Ainda soavam em seus ouvidos as palavras dolorosas e os insultos dirigidos a ele diante de suas súplicas desesperadas. Com o coração tremente, olhou para o futuro. Que mudança! De filho querido e amado a escravo desprezado e desamparado. Sozinho e sem amigos, qual seria seu destino naquela terra estranha para onde estava indo? Por algum tempo, José se entregou a uma tristeza e terror incontroláveis. Então, seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância, foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu de sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Fecha aspas. Algumas culturas enfatizam a função da comunidade acima da do indivíduo, enquanto outras destacam a função do indivíduo. Embora encontremos equilíbrio entre essas duas funções nas Escrituras, há um chamado ao compromisso pessoal e coletivo com Deus. José encontrou descanso em seus relacionamentos ao tomar a decisão pessoal de seguir a Deus. Ouça Deuteronômio 4:29. De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma.
Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. 1 Crônicas 16:11. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Salmos 14:2. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Provérbios 8:10. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Pergunta 3. O que a Bíblia ensina sobre o compromisso pessoal? A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus. Mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Lembre-se, Deus tem somente filhos, não netos. É importante assumir a cada dia o compromisso com Deus? O que ocorre se não fazemos isso? Terça, 3 de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Encontrando o verdadeiro valor próprio. Se José tinha nutrido esperanças de escapar e voltar para casa, elas foram frustradas na chegada ao Egito, onde ele foi vendido para uma família importante. Gênesis 39:1 declara que Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Ele foi introduzido em uma nova língua e cultura estrangeira. Nossa família e relacionamentos são essenciais para a nossa autoestima. José cresceu acreditando que era especial, o filho mais velho da esposa mais amada. Ele era o favorito do pai e o único que tinha uma bela túnica colorida. Mas quem era ele naquele momento? Um escravo que poderia ser comprado ou vendido à vontade. Observe como sua situação mudou. A vida parecia ter se voltado contra ele. José aprendeu a lição que todos temos que aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todo mundo vai apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. Em vez disso, precisamos encontrar nosso valor próprio no que Deus pensa de nós, como Ele nos vê, e não nas funções que desempenhamos atualmente. Ouça Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Malaquias 3:17. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. João 15:15. Romanos 8:14. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. 1 João 3:1 e 2. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Pergunta 4. Como Deus vê cada um de nós? Deus vê cada um de nós com olhos de graça. Ele vê potencial, beleza e talento que nem podemos imaginar. No fim das contas, Ele estava preparado para morrer por nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de nos tornar tudo o que fomos criados para ser. Embora nos mostre nossa pecaminosidade e o grande preço da nossa redenção, a cruz também nos mostra nosso imenso valor para Deus. Independentemente do que os outros pensam de nós, ou mesmo do que pensamos de nós mesmos, Deus nos ama e busca nos redimir não apenas do poder do pecado hoje, mas da morte eterna que o pecado acarreta. Portanto, a pergunta essencial é sempre a mesma: como reagimos à realidade do amor de Deus conforme revelado em Jesus Cristo? Muitos grupos e indivíduos afirmam que devemos nos amar como somos e nos aceitar indiscriminadamente. Por que isso é um auto-engano? Por que é importante que nosso valor venha de fora de nós mesmos e daquele que nos criou e conhece nosso verdadeiro potencial? Quarta, 4 de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Relacionamentos aprovados por Deus. Inicialmente, a história de José no Egito dá uma guinada positiva. Ele tinha se entregado a Deus e o Senhor abençoou José, que ascendeu a alturas inimagináveis na casa de Potifar. Ouça Gênesis 39, 1 a 6. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Pergunta 5. Na prática, de que modo as bênçãos de Deus podiam ser vistas na vida de José? Como eram suas relações interpessoais? Parecia que José estava se dando bem com Potifar, e seu relacionamento com os servos era tranquilo, mas a confusão estava se formando. Uma pessoa da casa estava inquieta. Ouça Gênesis 39, 7 a 10. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: "Venha para a cama comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: "Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ela falava com José todos os dias,
mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Pergunta 6. Qual problema José enfrentou? Como ele escolheu administrá-lo? José teve um problema com a esposa de Potifar. Talvez devêssemos reformular. A esposa de Potifar tinha um problema. Ela via os outros como coisas que podiam ser manipuladas e usadas. Ela queria usar José, alguém que tinha um belo porte e boa aparência. A Bíblia raramente menciona as características físicas das pessoas, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nesse caso, a boa aparência de José parece ter sido mais um obstáculo do que um auxílio em sua busca pela pureza e fidelidade aos princípios de Deus. Apesar da insistência da mulher, José fez algo aparentemente contraproducente. Ele aplicou os princípios bíblicos ao problema com a esposa de Potifar. Os preceitos divinos não são antiquados, como pode atestar qualquer pessoa que sofreu as consequências do pecado. A narrativa bíblica indica que aquela não foi uma tentação isolada. A esposa de Potifar o perseguia repetidamente. José tentou explicar sua motivação para sua decisão, mas pareceu não funcionar. José não podia controlar as escolhas dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor. Isso o ajudou a resistir à tentação. Você já aplicou os princípios bíblicos aos relacionamentos, mesmo quando as outras pessoas não estavam jogando limpo? Deu certo? É importante viver assim? Quinta, 5 de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. O grande conflito, próximo e pessoal. José sofreu por causa de sua decisão fundamentada em princípios e foi preso. Como propriedade de Potifar, José poderia ter sido morto. Potifar evidentemente não acreditou em sua esposa, mas tomou uma atitude para proteger sua reputação. Apesar das circunstâncias horríveis, as Escrituras dizem: o Senhor, porém, estava com José. A vida na terra não é justa. O bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Mas há uma boa notícia. José encontrou descanso, mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu nem desistiu de Deus. Pergunta 7. O que José fez na prisão? Como ele se relacionou com as pessoas? Na prisão, José trabalhou com a realidade, não com o ideal. Fez contatos e ajudou os outros, embora a situação ali estivesse longe do ideal. Além disso, José não deixou de pedir ajuda e se tornar vulnerável. Ele pediu ajuda do copeiro, de quem tinha interpretado o sonho. Ouça Efésios 6, 1 a 13. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pergunta 8. Qual é a perspectiva geral dos relacionamentos apresentados por Paulo? Nossos relacionamentos são reflexos em miniatura do grande conflito entre Deus e Satanás, que tem assolado o mundo ao longo dos tempos. Isso significa que não existem relacionamentos perfeitos e que as relações humanas devem ter uma dinâmica de desenvolvimento. Satanás tem interesse em usar nossos vínculos sociais, especialmente os mais próximos de nós, em seu proveito, a fim de nos ferir e frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Podemos ser gratos porque não fomos deixados sozinhos para lutar essas batalhas. A palavra de Deus estabelece princípios para a nossa convivência. Sua promessa de nos dar sabedoria se estende aos relacionamentos. Como ele esteve com José, promete estar conosco quando enfrentarmos dificuldades nas nossas relações sociais. Ouça Tiago 1:5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Pense nessa promessa de Deus e reserve um momento para pedir por sabedoria em seus relacionamentos. Como você pode se abrir à influência do Espírito Santo ao se relacionar com as pessoas? Sexta, 6 de agosto. Verso para memorizar. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. Estudo adicional. Em The Spirit of Prophecy, lemos, abre aspas, eis um exemplo a todas as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo. Embora cercados pelas mais severas tentações, existe uma fonte de força à qual podemos recorrer e por meio da qual podemos resistir a essas tentações. Quão feroz foi o ataque à moralidade de José! Esse ataque veio de alguém influente, do tipo que provavelmente poderia extraviá-lo. No entanto, com que rapidez e firmeza foi resistido. José havia colocado sua reputação e interesses nas mãos de Deus, e embora ele tivesse sofrido aflição por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois, no momento certo, ele fez com que José resplandecesse. Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, que o fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus.
José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança de seu senhor, embora seu senhor talvez jamais soubesse disso. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Ser cristão nominal não nos trará descanso em nossos relacionamentos. Quais são as diferenças entre adventistas guiados pela cultura e os verdadeiros crentes? Imagine uma irmã recém-batizada na igreja, cujo marido não gosta das mudanças que vê nela. Com base na Bíblia, qual seria seu conselho para essa irmã? Leon Tolstói escreveu, abre aspas, "Todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira." Fecha aspas. Como podemos seguir os princípios do amor, do perdão, de levar as cargas uns dos outros para trazer cura aos nossos relacionamentos? Diante das tragédias, por que a fé e as promessas de Deus são cruciais? É importante estar preparado para os tempos ruins, especialmente quando vivemos bons momentos?